Sentindo a vibração amorosa, os espíritos amigos já prepararam esse ambiente para nos receber. A todos nós encarnados e desencarnados. E vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita, para ouvir sobre o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, apreendendo todos esses ensinamentos, colocando em prática na nossa vida, porque o objetivo é de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E assim, com essa vibração, essa paz, esse carinho, vamos iniciando os nossos trabalhos, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Queria agradecer a presença de todos. Acho que a gente não vai ter tempo de abrir para perguntas depois. Não, né? Mas aí eu me coloco à disposição. Eu frequento a casa. Se vocês precisarem de outra coisa, eu me coloco à disposição. Tá bom? Então a gente precisa do quê? Muita coragem, primeiro. Respirar fundo. Olhar tudo ao nosso redor. E sempre acreditar que é possível. E começando com aquela palavrinha mágica, que é o amor. Sem amor a gente não consegue nada. Então temos que educar principalmente com amor. Às vezes dá vontade da gente, né, torcer um pouquinho, mas não pode, não é por aí. A gente consegue, às vezes, com palavras, trabalhar muito mais isso, né? Então, com amor, carinho e proteção, sem que seja demais a proteção, passar a mão também toda hora não resolve, tá? Nós temos que saber dosar, principalmente o não. Se eu começar a me antecipar, depois a gente volta, tá? Mas hoje é muito comum na psicologia moderna e na pedagogia moderna, você ouvir dizer, não diga não para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Ou se disser não, explique e muito em detalhes. Às vezes precisa ser mais radical no não, para que ele não dobre a gente. A criança de hoje, ela está muito mais instruída, ela está muito mais maliciosa do que os adultos. Então ela consegue, com jeitinho, dobrar a gente. Tá? Então tomar muito cuidado com isso. Queria falar algo também muito relacionado a isso, que é o seguinte, quando a gente passa a mão numa criança, quando eu digo passar a mão, quer dizer, passar a mãozinha na cabeça e, coitado, né? Fez isso sem saber. O que vai acontecer? Não serão adultos tão humanos e tão fraternos. São crianças acostumadas a não ouvir o não, quando eles forem ouvir na sociedade, que a sociedade está aí fora esperando para dizer o primeiro não para ele vai se rebelar e ele vai se frustrar por ouvir um não que ele só ouviu sim. Ok? Vamos falar da família, que é uma organização democrática. Hoje nós começamos, há alguns anos atrás, esse livro eu escrevi em 2001, tá? Quando eu me formei também, tem gente que não tinha nascido ainda, né? Então, a família é uma organização democrática. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, se o pai fala sim e a mãe fala não, não vai dar certo.
Vice-versa também não vai dar certo. Avós que também entram na educação também não vai dar certo, tá? E hoje nós temos uma série de tipos de família, né? Que a gente tem que trabalhar isso, que quando eu fiz o livro não tinha. Hoje nós temos a família tradicional, quer dizer, antiga, pai, mãe e as crianças. Temos 2 pais educando uma criança, temos 2 mães educando uma criança, temos famílias separadas que vão ser criados, educados pelo pai, ou padrasto, ou madrasta. Então, se você for ver, tem vários núcleos familiares. Esses núcleos têm que interagir entre si, têm que falar a mesma língua, o mesmo idioma. Se cada um falar um idioma, cada um falar uma língua, a criança vai ficar perdida no meio dessas informações todas. A outra coisa que eu quero já me adiantar é também sobre... Estou preocupada com o horário, tá? Por isso que eu estou correndo. Eu fico preocupada com o que é educar. Como que a gente consegue hoje formar uma criança para uma sociedade de consumo, uma sociedade de fake, uma sociedade de ódio político? Quer dizer, uma sociedade está toda conturbada, toda. Né? É difícil você retirar dessa sociedade exemplos positivos. Correto? São pessoas com certo poder de persuasão que quer convencer você que o que ele fala é o que está certo. E isso deixa todo mundo desequilibrado. Tá? Saber dizer não. Me antecipei lá atrás, né? Então é dizer não com convicção. Aí vem aquela resposta já da nossa época também, né? Mas fulaninho pode. Mas fulaninho vai. Mas eu quero celular novo. Mas eu quero um tablet. Mas eu quero viajar. Mas eu quero... Mas fulano consegue. Mas fulano vai. Fulano é fulano. Você é você. Você é meu filho. Então eu estou dizendo para você qual é o caminho ideal para você percorrer. Correto? Erramos. Mas não erramos conscientes. Às vezes nós erramos porque tentamos acertar de todas as formas. Ninguém é perfeito. Tá? Enxergar que a criança não é um adulto em miniatura. É vestir essa criança já como mocinha, despertar nela, na menina, a sexualidade cedo demais. Isso está uma coisa muito comum na nossa sociedade. A menina com 10 anos, ela já está ficando moça precocemente, né? Do que a gente ficava com 14, 15 anos. As crianças já estão ficando, as meninas com 10, 11 anos. Os meninos são mais devagar, pisam mais no freio, né? Eu não sei porquê. E aí o que acontece? A menina começa a ser estimulada pelos próprios veículos de comunicação e pela sociedade que ela tem que se vestir como mocinha. E a mãe acha bonitinho. Acha que ela está uma mini mocinha, um mini adulto bonitinho. Né? Que ela é bonitinha, ela é charmosa. Então cuidado com isso, gente. Tudo na hora certa. Tudo tem seu momento. Tudo que você estimula cedo demais, começa tudo cedo demais. Aí é onde a gente ouve as gravidezes precoces. Então existe uma série de coisas, drogas, uma série de coisas cedo demais, porque a criança não está pronta, não tem maturidade suficiente para segurar esse convívio, segurar essa barra. Então ela começa a ser estimulada a ser adulto. Miniatura, né? Explicar que os modismos são passageiros. Tem alguns que vieram para ficar, né? Como o celular, por exemplo. Então toda criança quer um celular, tem que ter um celular. Tem que colocar esse celular de uma forma que ele possa usar e o que saber usar. Porque ele não tem condições de discernir ainda o certo do errado.
Nós adultos é que vamos dizer, olha, isso presta para você, isso não presta para você. Ok? Evoluir acompanhando o avanço da sociedade, sabendo discernir o que nos fará bem. Então, sempre acompanhando, não deixar a criança também num casulo, né? Fechada numa jaula, não é assim. Ela tem que conviver com os avanços, ela tem que conviver com a sociedade, só que ela tem que ter limites. Aí vem a palavrinha mágica, né? Como colocar limite numa criança? Deixar heranças como formação e informação. Hoje nós estamos vendo muitas famílias se deteriorando, se matando entre si, porque acham um terreninho 2x2. Né? Imagina uma grande fortuna. Então não pensem nisso. Quer dizer, vamos deixar alguma coisa para que eles possam estudar, para que eles possam seguir uma carreira, sem dúvida. Agora, muitos daqui, como nós, a maioria nós que estamos aqui presentes, eu acho que nós começamos do nada, né? Do zero. Fomos incentivados a ir buscar. Acho que isso não mudou. Isso deve continuar no mesmo, com a mesma perspectiva, tá? Olha que bonitinho esse desenho. Família versus criança versus escola. Ela vira o recheio de um sanduíche. A família pressiona por aqui, a escola pressiona por aqui e a criança está no meio. O que quer dizer isso? A escola e a família têm que andar juntas em prol do crescimento, da maturidade, da formação e da informação da criança. Se a gente não fizer com que ela aprenda com a escola e conosco, família, ela vai ficar exprimida. A escola fala para fazer uma coisa, né? E a família fala, não, isso aqui está ultrapassado, faz isso aqui. Eu tenho um porém aí também, que é o seguinte, é muito comum hoje colocarmos a responsabilidade da educação básica de uma criança na escola. E essa educação básica quem tem que dar é a família. Formação de hábitos, lavar a mão, escovar o dente, não é a escola que tem que ensinar a gente. Concorda? Somos nós dentro de casa. Nós não fomos ensinados isso? Não nos ensinaram a fazer isso? Então continua o nosso papel de pai, mãe, de avó. Tá? Viu que tem alguma coisa errada, que essa criança não tem modos? Vamos ensinar que dá tempo. Não deixa crescer um adolescente rebelde, entendeu? Um adolescente tipo, eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Porque aí quem vai tomar conta dele é o tráfico, quem vai tomar conta dele é a polícia. Estou sendo drástico? Não, né? É por aí. A criança tem que ter prioridade, a escola e a família têm que cumprir seus papéis à risca. Não podemos fazer da criança o recheio do sanduíche, porque ela se sente realmente exprimida e não sabe para que lado que ela vai. Quem eu sigo? Tá? Aí ele, coitado, escorrega lá, olha, fica todo amassadinho ali. A família precisa assumir urgentemente, está bem grifado ali, já falei também, vamos reforçar, seu papel na educação dos filhos. Tem uma coisinha aí que não sei se tem mais para frente, se eu já tinha que ter falado, mas eu lembrei agora. É aquela criança mal criada. Eu costumo falar assim mesmo, tá, gente? Sou bem objetiva e prática nos termos. Aquela criança mal criada que dá vexame no aniversário, numa situação. Depois eu vou falar um exemplo de aniversário que tem horror. Que a criança invade. Hoje eu vou falar. Que a criança pular em cima do bolo e roubar os doces antes do parabéns. Gente, eu tenho horror a isso, porque eu acho assim que é falta de educação mesmo. Tá? Bom, então voltando à falta de educação, aí a criança faz aquela birra no aniversário, a mãe morre de vergonha e fala assim, olha,
Canso de ouvir isso. Ela tem uma personalidade forte. Vocês já ouviram isso? Quantas vezes? Ela tem uma personalidade forte, agora a mãe e o pai têm uma personalidade fraca, e muito fraca. Certo? Os pamonhas, isso mesmo, essa palavrinha. A criança faz gato e sapato do pai e da mãe, e dos avós, e de todo mundo. Aí o que acontece? Se torna uma coisa assim, sem educação mesmo, né? Que a gente antigamente falava que era sem educação. Por quê? Está sem limite, não sabe conduzir a criança, e a criança fica perdida aí no meio do... Então, existe personalidade forte? Existe. Mas também existe criança mal criada. Tá? São duas coisas que a gente tem que separar uma coisa da outra. A educação de ontem e de hoje. Acho que está assim, olha lá. Mais ou menos sem comentários. Sem comentários. A figura aí já diz tudo, né? Antigamente a gente levava umas palmadas e tinha que se virar na vida, né? Hoje é a criança que cresce frente ao pai e à mãe, aponta o dedo e só falta mandar calar a boca. Fora aqueles que mandam mesmo calar, né? Então, gente, tudo isso é em cima daquela palavrinha limite. É difícil? É. Mas a gente não pode desistir. Não pode. Para que a gente não se arrependa mais tarde. A gente sofre agora com essa birra, a gente corrigir, tem que colocar para descansar, tem que colocar para pensar sobre o que fez, tem que fazer pedir desculpas, está aí a humildade, que leva à fraternidade. A criança que não é humilde, dificilmente será um adulto maravilhoso. Educação como caminho espiritual. Então nós temos um caminho a percorrer, ainda como adultos, e como responsáveis pelos nossos filhos que estão aqui na Terra, né? Vamos caminhando, vamos deixando as marcas na areia, e quem quiser pode embarcar e vir atrás da gente. Tá? Já coloquei lá. Já colocou? Estabelecer limites sem barganhas, assim. Se você se comportar, você vai ganhar tal coisa. Se você obedecer ao papai e a mamãe, você vai ganhar o que você quer. Criança tem que ganhar presente no dia do aniversário dela e no Natal. Ponto. Acabou. Não vem com balinha, chocolatinho, né? Uma tranqueirinha. Ele vai só acumulando e ele só funciona com barganha. Então você está pagando para ele funcionar como você quer. Tá? É um dinheiro que está entrando aí, é uma cédula que está entrando. Fora as mesadas, né? Tem gente que paga com mesada. Ó, se essa semana não tiver reclamação, então a mesada vai aumentar um pouquinho. Usar o bom senso, acho que não precisa... A gente tem que saber discernir uma coisa da outra, né? Não encobrir os erros dos filhos. A escola chama, o pai vai e a mãe, ouve a reclamação da escola e ela responde assim para o professor, para o diretor, para o coordenador: meu filho em casa não faz isso não, ele é um santo. Ele é tão bonzinho, ele não faz nada disso. Tá? Então está só encobrindo, né? Em vez de trabalhar junto com a escola o defeito que ele está apresentando, o defeito de fabricação, a gente está encobrindo e colocando uma venda nos nossos olhos e nos olhos de quem está vendo, né? Porque todo mundo está vendo que é falta de educação, né? Tirar a venda dos seus olhos, está dizendo já o que é, né? Passar a enxergar melhor que o filho, ele tem defeitos? Tem. Você tem defeitos? Tem. Então não fica falando que é santo, que não é. Falar sempre a verdade. Esse falar sempre a verdade é muito comum também a gente encontrar casais que pregam uma coisa e fazem outra. Então, se você está falando a verdade para o teu filho, você tem que demonstrar isso com comportamentos verdadeiros também. Você tem que se comportar do mesmo jeito que você está falando para ele. Uma coisinha boba assim, furar fila, né? Se você fala para o seu filho não furar fila, que não é civilizado furar a fila, você não pode furar. Nem estando com ele, nem estando sem ele.
Tá? Haja conforme a sua fala. Tá aí. Incentivar o esporte, sim. Por quê? Porque o esporte ensina, além das regrinhas básicas de qualquer esporte, tem o ganhar e perder. A criança precisa, desde pequenininha, saber ganhar e perder. Vocês podem ver que o perder é muito complicado. Choram, fazem birra, falam que não vão mais no jogo, né? Não aceitam perder, só ganhar. Então, cuidado com isso, porque ele tem que aprender a ganhar e a perder. A vida é assim, né? Ensinar que humildade não é fraqueza, é uma virtude. Humilhação é uma coisa, humildade é outra. Então, saber distinguir uma coisa da outra, uma palavra da outra. Ensinar o que é respeito, sendo o próprio exemplo. Respeito para os mais velhos, está muito difícil também, né? A criança não tem mais aquele respeito que nós tínhamos, né? Que a geração que está aqui foi educada para dizer sim, senhor, não, senhor, obrigada. Tá? Cada ser humano é único, cada família é única, mas o modelo ideal de educação é universal, baseado nos ensinamentos do Cristo. A Fernanda, ela falou tudo aquilo que a gente tem que fazer perante a lei do homem, né? E agora eu vou falar a importância, olhando para o lado espiritual. A gente não pode esquecer que somos espíritos eternos, né? E como tal, as crianças que nós recebemos no seio da nossa família, nasce pequenininha, mas é um ser que já vem trazendo uma bagagem espiritual muito grande. Ele vem trazendo experiências de todas as suas encarnações. E se essa é a nossa melhor encarnação, nós trazemos coisas ruins. Muitas vezes a gente fala, que nem a Fernanda falou, nossa, esse menino não tem educação, esse menino é rebelde, essa menina é rebelde. Mas o que esse espírito está trazendo junto dele? As experiências que ele vivenciou em outras existências. E nós, no papel de pai, de mãe, de avós, tios, a gente precisa observar isso. E nós somos capazes de observar as tendências que cada criança traz. Quando eu dava aula para os pequenininhos, a gente percebia, tinha criança que tinha uma tendência a ser mal realmente, fazia coisas com os coleguinhas que tinham fundo de maldade, né? Então é isso que a gente tem que estar atento, é isso que a gente tem que trabalhar. A gente não pode esquecer que esse ser que Deus concedeu para vir junto de nós, é porque nós também temos compromisso com Ele. É porque nós temos compromisso. Se Ele está junto de nós, com certeza, nós fizemos muita coisa ruim para Ele, levamos Ele a caminhos tortuosos e pedimos para Deus na espiritualidade, eu preciso melhorar essa situação. Aí Deus fala, beleza, então você vai lá, você vai encarnar e você vai trazer esse ser como teu filho. E aí a gente larga. A criança fala um palavrão, às vezes não sabe nem falar, né? Fala tudo errado. A gente, que lindo, maravilhoso, lindo. Por quê? É nossas crenças que nós trazemos. Antigamente isso poderia ser bonito, mas nós estamos num processo evolutivo, gente. A gente não tem que ficar com esses pensamentos, a gente precisa mudar. Olhar para essa criança com carinho, com amor, e olhar e pensar, falar, meu Deus, algo eu fiz para esse ser, e hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou educá-lo com amor, com carinho e com respeito.
Porque às vezes a gente quer impor algo para a criança e a gente não para ouvir aquela criança. O que ela sente? Qual é a visão que ela está tendo de determinada situação? Às vezes aquele espírito tem algo mais importante do que a nossa visão. Então a gente não pode menosprezar, porque é um espírito que vem de outras encarnações, né? Então eu só queria frisar isso, da importância. Tudo que a Fernanda falou é importantíssimo, mas o lado espiritual também é muito importante, porque o tema da palestra é educação no caminho espiritual, né? Então, esse ser, ele vai continuar, né? E agora, a gente vai, as crianças vão fazer 2 apresentações aqui de 2 músicas, para a gente poder mostrar para vocês que o trabalho que vocês têm de vir até a casa espírita, trazer os filhos de vocês, ainda mais numa noite chuvosa, assim como essa, às vezes com frio, não é em vão. Não é em vão. Porque é aqui, desde pequenininho, que esses espíritos, eles vão despertar algo que está adormecido dentro do coraçãozinho de cada um. E é através do esforço de vocês, pais, avós, né? De todos nós, é que a gente vai construir um mundo melhor. A gente fala tanto do planeta, né? Que a gente quer uma renovação, mas por onde que a gente tem que começar? Por nós, sendo exemplo de virtude, integridade, sabendo respeitar as pessoas e passar para os nossos filhos. Tudo isso. Isso é importantíssimo. E nesse momento que nós estamos aqui conversando a esse respeito, a espiritualidade também está aqui. Ela está cuidando de cada um de nós. De cada um de nós, das crianças. Porque nós estamos aqui em um pronto-socorro espiritual. Todos nós estamos doentes, precisamos realmente de nos fortalecer. E aqui é o lugar certo, para que nós possamos nos fortalecer e fazer o nosso melhor, né? Então que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos proteja e que nós tenhamos muita sabedoria para conduzir essas crianças que Deus permite que esteja junto de nós.